meus 4 anos. Eu tive que ter uma coragem muito grande de sair de casa no dia que eu tava vendendo bala, como se eu tivesse só indo mais um dia. E naquele dia eu pensei, falei assim, não, hoje eu não vou voltar pra casa, tipo. A minha mãe, sim, ela era envolvida com drogas e outras coisas, né? Prostituição, ela foi internada e aí a única coisa que eu ouvia dos meus parentes era que ela tinha ficado doida. E aí eu fui morar com meus avós. Então eu só tinha intimidade com a minha avó, praticamente, porque o meu avô, ele era bem ruim, assim, ele maltratava. E naquela época eu com meus 4 anos e meus tios todos envolvidos com droga, e aí eu saía todos os dias, eu ia pro calçadão de Campo Grande vender bala. Teve um certo dia que a minha mãe, ela voltou pra casa e ela tava muito agressiva, muito doida. E aí meus avós prenderam ela numa cadeira e ela só gritava. E se eu me lembro, na época, a minha mãe, acho que ela tinha uns 17 anos. Depois disso, passou pouco tempo, assim, aí eu recebi a notícia, vieram avisar pra mim que ela tinha falecido. E aí eu perguntei pra minha avó, falei, vó, o que é faleceu? Eu não sei o que faleceu, eu não sabia o que era. Sempre que acontecia alguma coisa lá em casa que eu ficava com medo do meu avô, eu ia pra uma igreja que tinha atrás da minha casa, tinha uma igreja lá que tinha aula de balé. E aí, acho que moravam umas 11 pessoas dentro de casa. Quando eu passava da sala pra cozinha, eles ficavam chamando, querendo passar a mão, encostar, e aquilo me incomodava, assim. E aí o que eu fazia era sair de casa e sempre tentar ir para essa igreja, assim. É muito traumático você lembrar que você tinha pessoas dentro da sua casa que abusavam de você e ninguém podia fazer nada. E aí por isso que depois que minha avó morreu, que era a única pessoa que praticamente me defendia lá dentro, né? Aí eu não quis ficar mais naquela situação, né? Então eu tive que ter uma coragem muito grande de sair de casa no dia que eu tava vendendo bala, como se eu tivesse só indo mais um dia. E naquele dia eu pensei, falei assim, não, hoje eu não vou voltar pra casa, tipo. Eu não voltei. Aí nisso eu peguei um ônibus, aí eu fui pra essa praia e fiquei na areia, tipo, por um tempão, assim. Aí quando começou a escurecer, vieram uns guardinhas, assim, e falei que eu não queria voltar pra casa, que meu avô ia me bater, eu só falava isso. E aí eles ligaram pro conselho tutelar. Tiraram finalmente a guarda do meu avô e me levaram com um abrigo depois disso, né? Então, aí eu já tinha meus 6, quase 7 anos. É o processo de adoção tardia, né? Que é muito difícil você adotar criança mais velha, negra principalmente. Geralmente as famílias querem bebês ou crianças mais novas, até 3, 4. E aí um dia me falaram que tava indo uma família me buscar. Eu acho que a chave virou quando eles falaram mesmo. Tipo, meu pai, ele falou que não, você agora vai ser minha filha. E aí eu falei, como assim? Tipo, ele porque a gente tá te levando pra você morar com a gente. Aí eu, mas de verdade? Ele é de verdade. Só que ainda assim, depois a criança, ela morre de medo de ser devolvida. Eu tinha muito medo de pedir as coisas. Eu tinha medo de falar o que eu gostava e o que eu não gostava, porque eu não queria passar esse incômodo. Então eu não pedia nada. Então depois de anos que eu fui falar assim, nossa mãe, eu queria muito ter feito aula de dança, nossa, eu queria tanto ter visitado tal lugar. Aí ela falou, nossa, por que você nunca falou essas coisas? Tipo, aí eu cresci com esse medo de incomodar. Só que são coisas que você não cura fácil, né? Então, até eu tive muitos anos problemas com toque masculino, porque eu tinha medo, eu tinha trauma. E aí o meu pai, ele era uma pessoa muito amorosa. Com todo mundo, assim, que conhece ele, vai ouvir falar do meu pai, ele era um super pai. Então, desde novo, ele iniciou a gente na música. Ele comprou umas flautas doces, colocou eu e meus irmãos pra tocar, porque ele tocava violão. Aí ele ia tocar em asilo, ia tocar em abrigo, ia tocar nesses lugares, assim, e levava a gente pra tocar com ele, né? E aí ele falou, você não precisa escolher um instrumento. Aí iniciou a gente no cello, no piano, no violino, em tudo, até a gente gostar de algum, né? Aí acabei me identificando com a viola, que é o instrumento que eu gosto. E aí no final de 2018, né, meu primeiro concerto com a orquestra jovem lá em Barra Mansa. E aí, tipo, eu tava todo num preparo, assim, pra ele ver ia ser minha primeira apresentação de balé também. Que aí eu finalmente tomei coragem, né, pra fazer minhas aulas de dança. E aí ele ia assistir meu primeiro espetáculo de balé e assistir meu primeiro concerto da orquestra. Ele não chegou a assistir, tipo. Em setembro foi muito triste, assim, porque tava tudo bem.
né? E aí meu pai, ele tinha mania de dormir na sala, porque ele ficava assistindo coisas até tarde. Aí como eu sempre tive insônia, eu acordava de madrugada, ele tava assim, deitado assim, aí eu levantava ele e ele ia pra cama. E aí nesse dia, tipo, ele tava assim, e ele tava sentado assim no sofá, com a cabeça pra trás, normal, como se estivesse dormindo. E aí eu fui acordar ele pra ele deitar, eu tinha prova no outro dia na escola, assim. E aí ele não acordou, tipo, eu tentando acordar ele não acordou. Aí minha mãe foi lá, assim, tentou de todo jeito, aí ela já começou a ficar desesperada, assim. Aí a gente desceu, chamou a vizinha que tava embaixo, aí a vizinha subiu, ela olhou na hora e falou, Augusto não tá vivo. Aí ali eu pensei, nossa, tipo, depois que passou mais semanas assim, eu fiquei perguntando, por que eu vou continuar tocando, né? Sendo que meu pai, ele era uma inspiração muito grande. Aí, sua inspiração não tá ali, você não quer continuar. Mas aí depois, eu vi que, nossa, realmente é isso que eu quero fazer. Voltei pros ensaios da orquestra, meus amigos me apoiaram, assim. Eu lembro que tinha um amigo do meu pai que me deu um cartãozinho, assim, da Sala São Paulo. E aí eu fiquei fissurada na Sala São Paulo. Eu falei, eu vou chegar lá, eu vou chegar na Sala São Paulo. Você tem que participar de uma seleção. E já era o segundo ano que eu tentava, né? O primeiro ano eu não passei a prova prática. Você tem que vir tocar. E aí vem várias pessoas e uma delas só que vai passar, sabe? É muito competido, assim. Muito, muito competida. Essa orquestra em específico, ela é a Orquestra Jovem do estado de São Paulo. Aí, por fim, passei na orquestra. O meu pai, ele era uma pessoa muito sábia, né? Muito estudioso e tal. E geralmente quando eu tô tocando, quando eu tô na sala fazendo um concerto, assim, geralmente final de algum concerto que eu olho, assim, vejo onde é que eu cheguei, tipo, não tem como não lembrar dele, porque ele sempre falava da sensação que fica depois. Como é que você tá se sentindo tocando aquilo? Você pode estar tocando 2 notas de qualquer maneira, e você pode estar tocando 2 notas, sentindo aquelas 2 notas, sentindo que você precisa fazer as pessoas que estão te ouvindo sentir. Então, eu sempre tento tocar tudo com muito amor, assim, com muito sentimento, e porque ele me falava isso, que tudo que você toca, independente se você está numa sala de concerto, se você está dentro de um presídio tocando para alguém, você tem que tocar com o mesmo sentimento. As pessoas falam que realização é quando você é adulto, já tem sua família, sua casa, e para mim não, eu acho que depois de tudo, para mim realização é isso aqui, tipo, conseguir tocar numa das melhores orquestras jovens que existe, tendo aula com um dos melhores professores. Então, a música, né, a arte no geral, a dança, a música, ela me ajudou a superar coisas que eu acho que eu nunca superaria, talvez sozinha, assim.